Olá, queridos amigos, vamos falar sobre a lição número 4. Quero desejar a todos um dia feliz, que Deus esteja à frente de tudo que fizermos durante esse dia. A lição de quarta-feira, 21/4, a lição que fala sobre fases do concerto divino, fases da aliança. Quando Deus faz uma aliança com uma pessoa, geralmente existe muita modificação na vida dessa pessoa. Veja o que Deus fez, a aliança com Noé, e como a vida de Noé ela foi modificada por essa aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Como a vida de Abraão também foi modificada de forma estrutural. Deus fez uma aliança com Moisés. No Monte Sinai, Deus então mostrou, primeiro no Monte Horebe, chamando Moisés, convocando, depois no Monte Sinai. Como tudo modificou na vida de Moisés. Deus fez depois um concerto com o seu povo no exílio. E também modificou bastante a vida do povo. E Deus fez então depois uma nova aliança, um concerto eterno, através de Jesus na cruz do Calvário. E esse concerto tem que mexer com a nossa vida. Por isso que quando nós fazemos um concerto com Deus, nós temos que estar disposto à mudança. Havia um rapaz que ele nasceu cego de nascença, uma deficiência visual. E ele se propôs a ser uma pessoa assim, que andasse nos caminhos de Deus. Mesmo cego, ele aprendeu a tocar piano, se tornou exímio pianista. Um dia em oração ele disse: Senhor, se o Senhor me der prosperidade, o Senhor pode ter certeza que eu vou usar todos os recursos para ajudar na tua causa. E esse moço então disse, com uma vantagem: Senhor, eu não consigo ver, então eu não tenho nenhum tipo de vaidade que eu possa assim gastar o dinheiro ou ser envolvido pelas vaidades dessa vida. E eu faço um concerto com o Senhor. Se o Senhor me abençoar, eu vou usar o dinheiro para ajudar a tua obra. E não é que esse moço recebeu de Deus a aprovação? E esse moço se tornou o diretor de uma grande indústria de pianos. E ele continuava frequentando a igreja, apesar de tudo aquilo que ele ganhava. E um dia, um pastor disse: precisamos reformar nossa igreja. Quantos poderão ajudar? Ele foi o primeiro a se levantar e disse: pastor, eu quero ajudar. E minha quantia será, e deu um valor, que era um valor quase que 90% do valor da reforma. Todo mundo ficou espantado. Ele disse: calma, meus irmãos, isso não vai desestimular vocês, mas deve estimular os irmãos a dar o melhor de vocês. Eu fiz um pacto com Deus. E quando terminou a obra, ele disse: pastor, agora eu tenho uma surpresa para a igreja. Eu quero dar o mais belo piano que tem dentro daquela empresa. E ele trouxe o piano maravilhoso, o piano de cauda, foi colocado na plataforma, coisa mais linda, aquele piano embelezando a plataforma para louvar a Deus. Esse moço fez um pacto com Deus, Deus foi fiel na parte dele e ele também foi fiel no que prometera a Deus. Quando lemos Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, nós enxergamos Deus abordando Abraão e falando da primeira etapa da aliança. E a aliança, o conceito divino, ele é por fases, ele é por etapas. Porque se não fosse assim, a pessoa não conseguiria cumprir. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela. Ele saiu. Agora vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi. E Deus disse: agora você vai fazer isso. Agora ser perfeito em minha presença. Anda em minha presença e ser perfeito. Fases. Quando Deus conversou com Abraão pela primeira vez, ele mostrou a primeira fase da aliança. Ele deu uma ordem, ele falou da promessa, ele pediu um sacrifício e depois então fez um pacto ali com Abraão. Abraão aceitou cada ordem, cada proposta, ele obedeceu cada item que Deus pediu. E isso foi creditado como fé deste homem que tanto confiava em Deus. E Deus o fez prosperar muito. Ele disse: eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. Você será grande, um nome lembrado para todos sempre. Pergunta número 3, a parte de quarta-feira. O que Deus pediu a Abraão na segunda etapa da aliança que se parece com o que ele pediu na primeira etapa? Vamos ver então os textos bíblicos. Gênesis capítulo 15, versos 7 a 8, fala da segunda etapa. Gênesis capítulo 12 fala da primeira etapa. Gênesis capítulo 15, 7 e 8 diz assim: disse mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. Então, esse foi assim a abordagem de Deus. Primeiro Deus faz a abordagem.
Segunda etapa, Gênesis 15, 9 e 10, o chamado à obediência. Deus, diz assim o texto, respondeu-lhe Deus a Abraão, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pombinha, uma rolinha, e traze-o perante mim. Ele, pois, trouxe todos esses animais, partiu-os ao meio, e pôs cada parte deles um em frente da outra. Mas as aves não partiu, deixou inteira. Então, esse foi o chamado da obediência, chamado à obediência. Abraão, você tem que fazer isso agora, você tem que fazer um sacrifício. Você vai pegar 4 animais, mais as pombinhas e a rolinha, e você vai então parti-los no meio, colocar uma parte do lado da outra. Gênesis 15, 13 a 15, a promessa divina. Então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra estranha, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Sabe, porém, que eu julgarei a nação a qual ela terá de servir. E depois a nação que sairá de você sairá dessa servidão com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais. Em boa velhice você será sepultado. Então Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo, Abraão, a tua descendência vai ser escrava numa terra estranha por 400 anos. Mas eu livrarei e julgarei a nação que estiver subjugando a tua descendência. Você, porém, sabe de uma coisa, você vai viver até muitos dias. Você vai viver uma velhice boa. Você vai morrer assim, tranquilo, sem nenhum problema. Gênesis 15, 17 a 18, a aceitação e o pacto. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passou por entre aquelas metades dos animais cortados. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo, a tua descendência eu tenho dado esta terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Então, o que fazes, ou que partes dessa segunda chamada que Deus fez com Abraão, se parece com a da primeira chamada. Então nós temos aqui a abordagem divina, depois nós temos o chamado à obediência, depois nós temos a promessa divina e, por fim, a aceitação e o pacto. São fases de uma aliança. Deus fez isso na primeira vez com Abraão e fez também na segunda vez agora. A primeira vez está relatado em Gênesis 12 e o segundo chamado está relatado em Gênesis 15. Então, para a pergunta, o que Deus fez no primeiro chamado que se parece com aquilo que Deus fez no segundo chamado? Resposta. Quando Deus fez o pacto com Abraão, ele fez isso em 2 etapas. Na segunda, ele abordou Abraão como da primeira vez. Pediu a ele um sacrifício. Em seguida, Deus aceitou o sacrifício oferecido por Abraão e confirmou o pacto para sempre. Quando Deus fez uma aliança com Noé, ele disse, Noé, sai da arca, oferece um sacrifício. Veja o chamado, prometeu para Noé, você será fecundo na terra, essa terra eu vou dar para vocês, e vocês agora vão fazer um sacrifício, e Noé foi chamado, Noé executou a ordem, Noé recebeu a promessa, Noé saiu da arca, Noé fez um sacrifício, recebeu de novo a promessa de Deus, e Deus então colocou o arco da aliança nas nuvens e confirmou o pacto. Fez o mesmo com Abraão, chamou Abraão, deu-lhe a promessa, conversou com ele, pediu um sacrifício, em seguida Deus aceitou o sacrifício. O interessante é que Deus executou com Abraão um procedimento que ele já conhecia. Por isso que ele obedeceu também, porque ele já conhecia o formato do chamado divino. Sabia que Deus ia chamar a obediência, sabia que Deus ia pedir um sacrifício, sabia que Deus ia repetir a promessa e sabia que Deus ia aceitar. E a aceitação justamente foi quando ele fez o sacrifício e passou um fogo no meio do sacrifício, consumindo o sacrifício, mostrando a aceitação divina. Aí então Abraão soube que o Senhor então estava aceitando a sua obediência, a sua confirmação no pacto. E veja, saiu como uma tocha fumegante e passou entre aquelas partes dos animais cortados por Abraão. Por isso que Deus estava mostrando dessa forma que Abraão poderia, assim, confiar plenamente naquilo que Deus estava prometendo, porque ele não falharia.
Quando um menino estava dentro de um trem, ele estava sozinho num trem assim intercontinental, que ia de um país para o outro, ele estava sozinho ali na janela. Uma senhora sentou-se ao lado do menino e lhe perguntou: para onde você vai? Ele disse: eu vou para Londres. Mas você não tem medo? Ele disse: não, não tenho medo. Por que você não tem medo? Tem algum parente seu aqui? Ele disse: não, não tenho nenhum parente, mas o meu pai me ligou. Disse que eu deveria pegar o trem. O meu tio me colocou no trem. Meu pai falou comigo ao telefone e disse: filho, pode vir, eu estarei te esperando na estação. Ele olhou para a mulher com um ar assim, muito assim afirmativo e disse: e o meu pai estará lá. Quando o trem parou e a mulher seguiu com os olhos o menino, ele foi direto para um local. Lá estava um homem muito forte. Pegou o menino no colo, beijou, deu-lhe os parabéns. A mulher então baixou a cabeça e disse: é por isso que ele tinha tanta confiança. Ele acreditava na palavra do Pai. E isso bastava para ele. Pergunta número 4. Qual foi a terceira etapa da aliança de Deus com Abraão? Deus fez por fases. Primeira fase chamou, falou da obediência, falou da promessa, pediu um sacrifício e aceitou o sacrifício. Qual foi então a terceira etapa? Gênesis 17, de 1 a 14 diz assim: esta é a minha aliança que eu guardarei entre mim e vós, e entre a tua descendência depois de ti, Abraão, que todo homem seja circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por aliança, sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias será, pois, circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido em casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que estiver dentro da tua casa, essa pessoa tem que ser circuncidado, tanto ele como a sua descendência. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Resposta: qual foi a terceira etapa? A resposta é: nessa terceira etapa, Deus repetiu a promessa de posse da terra para a descendência de Abraão e exigiu um sinal entre ele e Abraão: a circuncisão. O pequeno corte feito ali na genitália masculina mostraria ali a obediência ao pedido do Senhor. E Deus disse a Abraão: todos serão circuncidados. Nasceu uma criança, 8 dias de nascido. Pega ali a pessoa sacerdote ou a pessoa encarregada e faz um pequeno corte. E será o sinal de que vocês participam do povo do Senhor. E Deus disse: esse será o sinal. Quando Deus disse para Noé, eu vou fazer uma aliança com o mundo, com as pessoas do planeta. E eu vou colocar no céu o meu arco, o meu sinal da aliança. Agora Deus estava pedindo para Abraão: eu quero um sinal de obediência. Esse sinal será a circuncisão. E Deus assim modificou toda a estrutura da vida de Abraão. Quando Deus modifica, porque Deus quer dar o melhor. E realmente Abraão teve uma vida maravilhosa, teve o seu filho Isaac casou com uma moça prometida por Deus, abençoada, e dessa forma as gerações começaram a se perpetuar. E Abraão viu em ditosa velhice como Deus o abençoara e como foi bom ele ter confiado nas promessas divinas. Confiemos nas promessas divinas, elas são a nossa base de felicidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, porque o Senhor fez uma promessa, uma aliança com Abraão em fases e mostrou que o Senhor estava no comando de todas as coisas. O Senhor abençoou por causa da fé desse teu servo. Nos abençoe também, Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a cumprirmos o que prometemos ao Senhor. Com certeza o Senhor será fiel no cumprimento da parte que cabe a Ti. Nos ajude para que cumpramos a nossa parte. Nos dê um dia feliz na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Entre lá no YouTube, se inscreva no canal e coloque lá o seu like, o joinha, o positivo. E se quiser fazer um comentário, fique à vontade. Nós leremos o seu comentário. Deus abençoe você e até o próximo dia de lição. Amém.